E olha só, pessoal, já dando o pontapé inicial aqui, eu proponho que a gente comece falando de um caso que mexeu com todos, tá? E agora tem um novo desdobramento que, claro, eu me refiro aqui ao suspeito de assassinar brutalmente a estudante da USP, Bruna Oliveira. Ele foi encontrado morto, sim, morto, sinais de tortura. Até então ele era até considerado foragido, como trouxemos aqui ontem, na medida que os primeiros detalhes foram sendo revelados, mas o corpo dele foi descoberto com marcas de tortura e coberto por uma lona na zona sul de São Paulo, a 30 quilômetros, tá? 30 quilômetros de distância, onde a Bruna foi atacada e teve a sua vida, enfim, ceifada. David de Tarso tem mais detalhes aqui em relação ao que a polícia já sabe nessa altura, ou pelo menos está tentando descobrir. Qual o foco da investigação nesse exato momento? Bom dia. Pois é, Marinho, agora a polícia vai ter que investigar quem de fato cometeu esse crime, né? Porque, óbvio, que ele ainda era tratado como suspeito nesse episódio. Daqui a pouquinho até a Danúbia Braga vai estar trazendo mais informações pra gente ao vivo. Mas fato é que agora tem um novo crime a ser investigado no desdobramento desse caso envolvendo a Bruna. Mas o fato é que, ao que tudo indica, esse é o suspeito 001. E se de fato for confirmada a autoria dele, que ele de fato foi identificado corretamente, Jess Peixoto, eu acho que é a lei do karma, que é implacável e cobrando com juros e correção monetária. Não é isso? Sim, ainda é muito cedo para dizer o que aconteceu de fato nesse caso em específico do suspeito que foi assassinado, mas é sempre importante ressaltar que as investigações elas precisam continuar, porque ainda que ele seja suspeito, ainda que tenha todos os indícios, é importante ter a conclusão da investigação, até mesmo para a própria família da Bruna ter certeza do que aconteceu, por que aconteceu, qual era o modus operandi desses indivíduos, ou se existiam outros indivíduos também ali dentro desse caso. Então é necessário que a justiça siga fazendo seu trabalho, buscando investigações. Justiça também seja feita, que, claro, as forças de polícia aqui, principalmente do estado de São Paulo, têm se destacado, é claro, na presteza, na agilidade, para realmente revelar o quanto antes e trazer o mínimo de resolução para ter, claro, aquela clareza do que aconteceu. Jamais vai apagar esse luto carregado, a prisão perpétua é da família e dos amigos da vítima, que é eterna. Mas, mano, quero te ouvir. É isso, Marinho. Todos os crimes contra a vida precisam ser solucionados. E isso está muito longe de ser realidade aqui no Brasil, o que é um sintoma de como ainda banalizamos crimes como esses. Precisamos parar com isso. Muito bem colocado, abre alas aqui do nosso Mano Ferreira. A gente seguirá repercutindo agora, pessoal, com a nossa repórter, a Danúbia Braga, que está na sede do DHPP, claro, um órgão da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, e tem mais informações na medida que elas estão surgindo. Danúbia, traz pra gente. Bom dia. Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui do DHPP, porque tem previsão de coletiva de imprensa por volta das 11 horas da manhã, justamente para trazer atualizações a respeito desse caso. O corpo, então, de Esteliano José Madureira, de 43 anos, o suspeito de matar a estudante Bruna, foi encontrado ontem por volta do meio-dia, 1h, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, por homens que trabalham numa obra ali na região do Morumbi. Ele foi encontrado na Avenida Morumbi, aproximadamente 30 quilômetros do local que ele cometeu o crime contra a Bruna, que foi em Itaquera. A polícia acredita, então, que ele foi morto em outro local e só deixado nessa lona azul, onde ele foi encontrado por esses trabalhadores, ali na Avenida Morumbi. Agora, a polícia investiga, tenta procurar câmeras de segurança para saber quem executou, então, Esteliano. Ele que estava com marcas de tiro na nuca e também diversas lesões pelo corpo. A polícia tinha pedido na noite anterior a prisão temporária de Esteliano, tinha inclusive divulgado imagens do rosto desse homem e estava buscando por ele. Fato é que ontem, então, por volta do meio-dia, 1h, esses trabalhadores encontraram uma lona azul e foram ver o que era, tinha um corpo, acionaram a polícia e aí então foi feita toda a perícia no local e constataram e identificaram que seria o corpo de Esteliano. Então, por volta do meio-dia, 11, meio-dia, deve acontecer a coletiva de imprensa para trazer mais detalhes a respeito desse caso, que, claro, as investigações continuam e a gente vai trazendo tudo ao longo da nossa programação. A gente agradece diretamente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Danúbia trouxe, claro, as informações ao nosso dispor nesse momento. Agora, é difícil a gente não lembrar
né, David, que, claro, no caso do Vitor Medrado, o ciclista Vitor Medrado, no Itaim Bibi, a sangue frio, a gente teve ali um trabalho de tiro da polícia para realmente trazer a clareza do que aconteceu. Mesma coisa com o Jefferson Dias Aguiar ali no Butantã, o arquiteto, 3 tiros que sofreu. E agora o caso da Bruna Oliveira também em Itaquera. Que a gente espera que pelo menos tenha esse desfecho da agilidade na investigação. Exatamente, Marinho. E a polícia, a gente tem que ressaltar o trabalho investigativo da Civil, que tem sido exemplar nesses casos onde há repercussão, principalmente, a polícia consegue elucidar esses episódios, né, em busca dos suspeitos e consegue identificá-los. Claro que hoje o sistema de monitoramento por meio de câmeras ajuda bastante, contribui bastante com esse trabalho, mas agora a gente precisa avançar também no trabalho de prevenção, para que esses episódios não aconteçam. Porque depois que acontecer, investigar e trazer respostas, a vida não vai voltar. Então a gente precisa realmente que haja uma celeridade em que esses crimes não aconteçam, porque a população realmente está assustada com tanta violência. E parar de fingir que o inimigo não existe, né? Tem que ter muita clareza de quem são e o que representam e precisam ser devidamente, enfim, enfrentados. É isso que a gente clama para ontem. E não ficar aqui, enfim, com teses exóticas, ou pelo menos fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. É um caso mais macabro, atrás do outro, todo santo dia que a gente vem aqui trazer essas informações para vocês. Mano, complementando aqui, fica à vontade. Não, pois é, e quando a gente olha os dados, eu entendo e concordo com o ponto do David, que a gente precisa ter uma atuação preventiva para que os crimes não aconteçam, mas parte disso passa por um ambiente em que os criminosos tenham certeza de que, caso eles cometam crime, eles serão pegos, identificados, processados e punidos. E que essa punição será efetiva, que ele não vai sair rapidamente. E aí, quando a gente olha o índice de resolução dos crimes contra a vida no Brasil, o índice é muito alarmante, porque há mais chance hoje de um homicida não ser identificado do que ser identificado, porque nosso índice de resolução de homicídios é menor de 50%. E isso é um escândalo. Isso é sinal de como nós não estamos utilizando os recursos do Estado brasileiro, do pesado e caro Estado brasileiro, com as prioridades corretas. Porque se nós, como sociedade, permanecermos incapazes de fazer com que o direito à vida seja mais do que uma abstração no pedaço de papel da lei, que valha de fato, fazendo com que cada crime contra a vida seja solucionado, processado e punido, o que mais nós conseguiremos fazer? Nada. Tudo perde o sentido, porque o mais básico dos direitos é o direito à vida. A gente tem que enterrar de uma vez por todas essa utopia de que a gente pode ter uma convivência ou coexistir com quem quer destruir o Brasil por dentro e vem destruindo. Então, sinceramente, aqui quem precisa começar a temer a força do Estado e da sociedade como um todo são os bandidos. Eles precisam começar a temer. O ser humano só respeita aquilo que ele teme. Vide o ciclista Vitor, o arquiteto que a gente mencionou, e também, claro, a Bruna agora, estudantes, arquitetos, ciclistas e tantos guerreiros do dia a dia, reféns dessa situação, e a Jovem Pan jamais se furtando de lidar frontalmente, da forma mais real possível com o Brasil real. A gente chegou aqui e já está tendo um baita de uma adesão importante na nossa campanha. Chega de tanta bandidagem, de impunidade, de violência. Vamos conferir. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. E é nesse espírito, né, Jess? A gente precisa fazer com clareza, com propósito e com legitimidade moral para realmente virar esse jogo, e a Jovem Pan está propondo isso. Não há outra solução. Nos momentos mais agudos de brutalidade e violência na história recente desse país, foi terceiro setor, sociedade civil, imprensa e principalmente o poder público se unindo para virar esse jogo, e a Jovem Pan jamais tirando o corpo, muito pelo contrário, propondo, botando a mão e realmente ouvindo a todos vocês. Na verdade, vou acionar o David aqui só para completar o serviço, para todo mundo saber como exatamente você do outro lado pode se engajar. Existem 2 caminhos, né? Ou pelo nosso WhatsApp ou até mesmo pela hashtag nas redes sociais, já fui assaltado. Então coloca a hashtag, se identifique, ou até mesmo nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, né? Você consegue escaneá-lo e entrar direto em contato conosco. Você tocou num ponto, mano, que eu acho que é fundamental também, que o judiciário, por exemplo, o Esteriano, ele cometeu um roubo lá em 2008 e logo na sequência foi absolvido. Eu até prometi que eu traria essa informação aqui para nossa audiência,
agência, a fonte, então, só depois do programa que conseguiu me responder, disse, olha, David, ele cometeu um roubo em 2008 e logo na sequência foi absolvido. Então, até quando que a gente vai ver, como o Mano bem colocou, pessoas sendo pegas, aí não são presas, né? Ficam ali 1, 2 dias na prisão, isso quando ficam, e na sequência cometem crimes como esse daí. Inclusive, outros episódios também estão sendo investigados, viu? Porque foram achadas peças íntimas que não sabem ainda se são correspondentes da Bruna ou não, se ele teria feito outras vítimas de estupro. Então, realmente é um episódio assim, mais um que reflete a insegurança que a gente vive, principalmente jurídica nesse país. E a gente sabe cada vez mais que você do outro lado, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo e nos assistindo, se você mora numa casa, você tem grade, se você mora num prédio, você tem, enfim, porteiro, interfone, cerca elétrica, você normalmente opta por andar e exercer o seu direito sagrado de ir e vir, provavelmente com aquele celular mais velho, o secundário no seu bolso, no caso de você ser assaltado. Essa é a realidade dura, crua e nua. A gente precisa virar esse jogo porque, sinceramente, né, Jess? Parece que essa lógica da civilização foi completamente invertida e a gente está aceitando isso passivamente para realmente ser, como eu me refiro a todos nós aqui, sobreviventes. É o que, tragicamente, nós nos tornamos dia após dia, né? É um Brasil de sobreviventes mesmo. É um Brasil que está sempre com medo, é um Brasil que está sempre assustado, é um Brasil que não tem mais paz, e isso está intimamente ligado, na minha perspectiva, à questão da segurança pública. Está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo do que pode acontecer com você, com as pessoas que você ama, com o seu patrimônio, com tudo. E isso é fruto da impunidade. Então, quando eu olho para uma campanha como a da Jovem Pan e o nome é Chega, eu acho a mensagem, eu acho que ela passa a indignação que o brasileiro está carregando e não está sabendo extravasar. Qual que é essa indignação? A indignação do chega disso. Pessoal, não dá para a gente sustentar um Estado, sustentar um país e viver refém de toda uma situação de insegurança. São mães, como a mãe da Bruna, que nunca mais vai abraçar a filha. São esposas, como do Vitor Medrado, que nunca mais vão ver o marido. São famílias que são destruídas todos os dias pela uma reincidência, pela progressão de regime, pela impunidade e pelo fato incontestável que no Brasil o crime compensa. No Brasil, o criminoso não pega a vida toda na cadeia. Tem pai que assassina a filha e menos de 20 anos depois de toda essa dor que ele causou para aqueles que amavam, me refiro aqui a Isabela Nardoni, ele está curtindo um Réveillon numa mansão, com a outra assassina da filha. É um absurdo. Enquanto isso, nesse ano que se inicia, a mãe da Isabela, ela lembra da dor de perder a filha. Ela carrega a saudade da filha. Ela carrega a memória e a vontade de poder abraçar a filha mais uma vez. Mas o bonitão lá tá curtindo na mansão com a outra assassina. Nós não podemos ser esse país. Nós não queremos ser esse país. Ah, mas não tem prisão perpétua no Brasil. Vamos dar um jeito de pôr, então. Ah, mas não tem isso. Vamos mudar. Porque quem não quer mais é o povo. E se o povo não quer mais, chega, denuncia, fala, vá atrás, procure seus parlamentares, mude. Porque o jogo não pode continuar com o bandido sempre ganhando nesse país. Precisamente. O cidadão comum, trabalhador honesto, vivendo atrás de grade, tendo que recorrer a celular reserva e vivendo quase como se ele fosse um intruso do próprio país. Então, realmente, se não tiver uma mudança drástica nessa história, alterando leis, endurecendo penas, aí realmente a gente vai ficar a ver navios e a situação só vai, enfim, virar um inferno pior do que essa situação que a gente está vivendo. E, de novo, a Jovem Pan trazendo essa campanha é um passo na direção certa, inquestionavelmente na direção certa, para engajar com você. Então, por favor, acessem aqui os canais que a gente está colocando à disposição, né, David? E realmente que a gente proponha essa troca, que vocês não tenham nenhum receio em relação a isso. Muito pelo contrário, a gente precisa lidar frontalmente para lidar corretamente com os nossos problemas, que são muitos. Então, a campanha chegou para ficar e assim seguirá adiante.